Mas é isso aí, meus queridos. Ó, vamos pro nosso próximo vídeo, que foi mandado aqui pelo Gabriel, que é um vídeo do Ivolando, que mandou o seguinte: a importância dos jogos difíceis. Vamos ver qual é? Eu acho que eu já sei qual que é, mas vamos ver o que ele tem a dizer. A indústria de jogos surgiu basicamente como uma forma de brinquedo eletrônico. A razão de todo brinquedo é divertir, e junto com isso, ocasionalmente, estimular a criatividade. Desde então, os jogos evoluíram junto à evolução tecnológica e, por conta disso, a indústria cresceu, expandiu, quase morreu, se recuperou e se transformou completamente. O público que consome também mudou, e é claro, as tendências de mercado e a lógica do nosso sistema foi tomando cada vez mais conta dessa indústria. O papel... Cara, eu achei interessante também o que aconteceu, o fenômeno que aconteceu aqui na indústria dos games, que é o esporte, né, cara? O esporte ele é um público diferente do público que joga jogo single player, que joga jogo de console, essas coisas assim, sabe? É impressionante, parece uma outra pessoa, é um outro público-alvo mesmo. É interessante ver como se segmentou. O do jogo se tornou bem mais variado. Em algum ponto, alguns tipos de jogos bem diferentes surgiram, como os jogos de terror que tem como objetivo não só te divertir, e até isso é questionável, mas principalmente te fazer cagar nas calças e traumatizar de medo. Hoje em dia, muitos de nós temos uma vida muito mais ocupada, sem ter muito tempo pra jogar. É muita coisa de todos os lados. Ele bateu comigo, tá? O editor de vídeo ali. Na vida e ser alguém, é medo do futuro, é medo de ser rejeitado, medo de nunca ser feliz, medo de não pagar a conta, de nunca alcançar nada na vida. A vida fica consideravelmente mais difícil a partir da vida adulta. A última coisa que muitos de nós queremos agora é chegar em casa pra jogar um jogo e se estressar em jogos difíceis. Eu quero. Jogos estão ali pra divertir, te fazer passar o tempo e esquecer das dificuldades que te rodeia na vida. Muitos nomeiam isso de escapismo. Então por que de alguns tempos pra cá se criou uma base de fãs em jogos que a principal característica do jogo é ser difícil? Eu mesmo tenho um vídeo onde eu mostro como Dark Souls, um jogo famoso por ser difícil, salvou vidas, de acordo com as próprias pessoas. Eu já ouvi o questionamento: por que jogar jogos difíceis se a vida já é difícil demais? A natureza do conceito escapismo, a filosofia de jogos que tem a dificuldade como sua principal mecânica e os diferentes motivos na história na qual os jogos difíceis existiram, e não só jogos, mas diversos tipos de mídia que se divertem da simples diversão, são só alguns dos assuntos que você vai ver nesse vídeo, onde eu tento demonstrar a importância de jogos difíceis. A gente tá só na intro do jogo, mas eu acho que é do vídeo, mas eu acho que já é interessante a gente até falar um pouco, mas porque existem jogos e jogos, né? Por exemplo, um jogo de fazendinha, ele é difícil? Ele não é um jogo difícil, mas ele é bom, ele oferece esse escapismo que ele mencionou aqui, né? Mas ao mesmo tempo, ele é um jogo que ele já te coloca num cenário pra você se relaxar. Tem muito jogo de aventura, essas coisas assim, que definitivamente a falta de dificuldade, ela incomoda. Tem um jogo que às vezes a narrativa ela puxa muito o jogo, e aí você não liga tanto pra dificuldade. Mas quando o jogo ele é bem equilibrado em todos os aspectos, ele não é muito dependente de narrativa, ele não é muito dependente de gameplay, ele é tipo bem equilibrado mesmo. Quando o jogo é fácil demais, ele chega a decepcionar. Porque você não tem aquela liberação de serotonina. Aquela você tá tipo assim, cara, pô, matei esse boss, pô, foda. Tu aprendeu, tu não sente aquele sentimento de ser recompensado, sabe? E eu acho que isso, em alguns jogos, é um problema. Na era dos clássicos 16 bits, os jogos eram consideravelmente menores do que os de hoje. Aliás... Hã? Nesse período, era muito comum jogos serem difíceis para que as crianças gastassem mais tempo jogando e assim o preço cobrado pudesse valer a pena. Se for WAV, inclusive, então... foi dessa forma que a gente acabou com essa obsessão por parte do público hoje em dia em ver todos os últimos gráficos ultra realistas e jogos com 200 mil horas de conteúdo para que a pessoa sinta que valeu o dinheiro jogando o jogo, avaliando mais a quantidade de conteúdo do que a qualidade do conteúdo. Para aqueles que possam não saber, o primeiro Super Mario Bros, por exemplo, é um jogo que você tem que jogar do início ao fim. Se as suas vidas acabam, game over, você começa tudo de novo. Eu mesmo nunca zerei um Mario clássico porque eu tenho muita dificuldade com plataforma dessa época, e era assim que as crianças passavam dias aprendendo cada segredo do jogo. Até que o tempo passou e as coisas evoluíram.
tendência do mercado era fazer jogos cada vez mais impressionantes graficamente, cada vez mais cinematográficos, apresentando histórias cada vez mais ambiciosas e bem trabalhadas. Nesse sentido, os jogos mais difíceis perderam um certo espaço por não fazerem mais sentido numa realidade onde os jogos tinham espaço suficiente na memória para durar horas e horas, com conteúdos cada vez mais impressionantes. Os jogos seguiram também um aumento gradual na velocidade de consumo de informações que o mundo passou com o surgimento e evolução da internet, e portanto passaram a ser capazes de ter mais variedade. Com isso, aquele game design de repetir a mesma fase várias vezes se tornou um tanto obsoleto. Devil May Cry e God of War ditaram a moda dos hack and slash ultra frenéticos que diversos jogos passaram a adotar como um modo padrão de se fazer batalhas. Essa época aí era foda mesmo. Que um certo jogo ditou brabo. Uma nova tendência. É claro que esse vídeo não poderia ficar sem o momento Dark Souls. Não dá pra falar de jogo difícil numa sem época Dark Souls. onde jogos difíceis estavam em sua maior baixa na história até o momento, e causou um impacto muito grande. Eu já falei muita coisa sobre ele nos 2 vídeos que eu tenho aqui no canal, que inclusive eu recomendo assistir pra vocês terem uma noção maior. Mas basicamente, Dark Souls é capaz de usar a dificuldade como principal mecânica do jogo quando aumenta muito o desafio pra conseguir aumentar muito a recompensa que você sente ao superar esse desafio. E dessa forma ele acabou incentivando... Eu falei logo no início do jogo, do vídeo, mano. Cara, mas é isso, porque o primeiro Souls que tu joga, eu tinha essa mesma parada, velho. Eu lembro que era na época, acho que, pô, era muito antigo, mano. Devia ser na época que tinha o Dark Souls 2 ainda, eu acho. Só, não tinha nem o 3, eu acho. E aí tinha um amigo nosso que jogava Dark Souls. Eu falei assim, cara, por que você joga essa porra desse jogo pra ficar igual um maluco morrendo 1000 vezes e tal? Aí, assim, não, é legal. Aí tu joga o primeiro Souls, tu passa do boss difícil, tu entendeu a mecânica dele, tu vai falar assim, legal. Assim, é lógico que há tetos, né, pra onde seguir. Eu acho que tem algumas coisas em alguns jogos que são covardes. O Radan eu achei covarde. O Radan no início eu achei covarde. Mas é muito bom esse sentimento de você entender a parada e fazer os negócios certinhos e ser recompensado depois. Muita gente a superar desafios na vida. E é aqui que é a minha deixa perfeita para falar sobre o próximo tópico. Eu quero ser o mais sincero possível a partir desse ponto. Então eu não acho que jogos servem só pra divertir. Com a evolução da mídia... Sekiro covarde? Sekiro... Eu tenho que voltar pro Sekiro, mano. Nunca cheguei a terminar ele. Eu acho que entrar em contato e ter a mente aberta para esses diversos tipos de mídia, que não buscam só divertir, nos enriquece como seres humanos, pois a gente consegue entrar em contato com todo tipo de pensamento diferente, todo tipo de experiência que a gente nunca ia ter normalmente na vida, e isso pode ensinar muita coisa pra gente. É a mesma coisa com, sei lá, museus e exposições de arte, teatro, leitura de livros. O consumo de arte alimenta a gente de diferentes formas. É o que eu sentia no Kingdom Hearts no Terra do Yozora? Então, isso aqui é o foda, né? Kingdom Hearts já fazia essa Souls-likeização dos jogos lá no Kingdom Hearts, no modo crítico do jogo. O modo crítico você tem que aprender o padrão dos inimigos pra você poder saber o que fazer, né, quanto fazer. É que o Kingdom Hearts, ele tem uma... Isso eu acho legal, inclusive, né? Ele tem uma certa dinamicidade, se é que eu posso falar disso. Você consegue ser um pouquinho mais intuitivo no Kingdom Hearts. Né? Por exemplo, o Sekiro, por exemplo, é uma dança completa, né? Você tem que ser 100% certinho, fazer o negócio no momento certo, no tempo certo. Mas o Kingdom Hearts já trazia essa dificuldade exacerbada, principalmente tipo, no Terra e tal. Era um bicho filha da puta de foda. Você tinha que saber o padrão dele, pra saber como defender, pra saber como desviar. Então ele já fazia isso, mas Dark Souls que popularizou mesmo. Já assistiu o Evangelho? E também é porque Kingdom Hearts tem modo de dificuldade, mas né? Esse é o meu anime favorito. E ele tá nessa posição exatamente porque quando eu assisti ele pelas primeiras, 2 vezes, eu busquei entender melhor na internet, assistir o filme, ele me quebrou. Eu lembro de ficar
5 minutos chorando com a toalha na mão colada no meu rosto depois de acabar o filme. Eu ainda não entendo exatamente o que aconteceu, mas algo dentro... Eu não vi o filme do Evangelho. Eu só vi o anime, mano. O paradoxo do porco-espinho, psicologia freudiana se comunicaram com algo dentro de mim, algo que eu sentia. Tudo foi canalizado através dessa mídia. Assim, quando eu terminei, eu sabia que eu não era o único que sentia aquilo. Alguém mais entendia quase que exatamente como eu me sentia. E esse foi o primeiro passo para eu mudar as coisas. Miyazaki, o criador do Dark Souls, quando ele fala da sua própria vida no passado, ele passa uma imagem de desesperança, muito comum hoje em dia. Dessa forma, fica bem claro que os jogos são, de certa forma, um espelho para como ele se sentia. A desesperança, a podridão, a solidão, o escuro, o vazio, eram parte dele, e assim parte do jogo. Para que você entenda isso, você precisa sentir raiva, desesperança, tristeza, até que você sinta o outro lado desse jogo, o fogo. E esse fogo vai ser o que vai te possibilitar terminar o jogo. Não só essa chama que nunca se apaga, mas a chama dentro de você, que vai fazer você tentar de novo e aprender e conquistar o maior aspecto desse jogo, que é essa sensação de conquista. Ao elevar a sensação de risco, a sensação de recompensa é igualmente elevada. Dessa forma, o jogo consegue ser usado como um palco seguro para você conseguir analisar a forma como você lida com frustrações, com dificuldades, e como uma forma de te provar que dá para superar essas dificuldades de uma forma ou de outra, com paciência. Eu mesmo passei a ser uma pessoa mais paciente e mais esperançosa ao encarar problemas na vida depois de zerar Dark Souls. O risco corrido pelo próprio Miyazaki quando recebeu uma oportunidade de criar um jogo e resolveu criar Demon Souls foi enorme, algo que na época ia contra tudo que o mercado de jogos pedia no momento. Hoje, ele é presidente da empresa onde ele foi só um funcionário comum. Ele tem muitos Game of the Year Awards e é uma das pessoas mais importantes na história dos jogos. Mas ok, você ainda não tá convencido que se permitir passar por experiências que vão te causar, às vezes, um desconforto vale a pena. Pô, e demorou, né, pra poder dar uma parada. Não foi tipo assim, ele lançou o Demon Souls e automaticamente o mundo falou assim, caralho, os jogos tem que ser assim agora, né? Demorou pra isso acontecer. Demorou bastante. Tanto que a gente só tá vendo os clones de Souls mesmo estourarem agora. Então, pensa que a galera tem uns 4 anos de desenvolvimento, pensa que já faz uns 2 anos. É de uns 6 anos pra cá que a galera entendeu assim, porra, dá pra gente criar umas paradas assim que eu acho que vai ficar legal, hein? É uma tendência que a galera vai seguir. Demorou até vingar realmente clicar essa parada ainda na comunidade, né? Foi só após Dark Souls 3 que começou a surgir mais, eu percebo isso também. Foi o Dark Souls 3 que eu acho que começou a dar o clique na galera. De que, pô, jogo assim, ele tem o seu charme. Que é ficar só naquilo que te agrada. E aí veio o Bloodborne também, a galera pirou. Repetindo o discurso de que jogos são feitos apenas pra se divertir. Ok, tudo bem. Mas talvez a gente precise ter uma conversa rapidinho. Eu consigo pensar em alguns jogos que são projetados para que você se sinta o herói da história, o ser mais poderoso, o ser mais incrível, desde o seu início. The Last of Us, Tomb Raider, a franquia Batman Arkham, entre muitos outros. Um mundo com inimigos que te temem, um mundo onde você sofre riscos mínimos, enquanto outros tipos de jogos, como, sei lá, Rain World e os Souls-likes, no geral, representam o exato oposto disso. Um mundo que quer te humilhar, te jogar pra baixo, te fazer sentir um nada, um absoluto nada. Em Rain World, você não é importante. Tudo à sua volta está vivo. Tudo é mais perigoso que você. Em Elden Ring, você é apenas um maculado, fraco, sem poder, pequeno. Esse ato de te colocar como um ser tão pequeno coloca em perspectiva a experiência humana. Todos nós já nos sentimos extremamente pequenos em algum momento. Jogar jogos difíceis pode ser algo incômodo no início, mas às vezes, a depender do jogo, isso pode ser bom pra você. Pra você crescer, evoluir, você precisa ser alguém diferente de quem você é hoje. E você não vai conseguir mudar fazendo as mesmas coisas, consumindo as mesmas coisas. Em algum momento você vai ter que fazer algo desconfortável, mas que vai ser bom depois, que vai te fazer crescer. A famosa saída da zona de conforto. Então é melhor que você já faça logo agora. Assim você fica mais perto de ser um novo alguém, que você vai sentir mais orgulho. A morte da cultura? Querer ficar só consumindo algo que é muito confortável o tempo todo pode ser perigoso. Eu tenho essa visão. É algo pessoal, eu sei, mas eu tenho um motivo. Eu vou deixar na descrição o link desse artigo que eu li ano passado que eu acho muito relevante. Se puder, por favor,
Leia. Ele diz que as maiores mudanças da nossa sociedade nos dias de hoje estão acontecendo dentro do espaço da cultura. Eu já falei nesse vídeo como a gente está numa era cada vez mais acelerada com a internet. E a tendência é que a gente, como criador, consiga enxergar apenas duas opções. Ou a gente faz o que a gente quer, que seria mais próximo da arte, e eu tô partindo da ideia de que a arte é a expressão do artista, daquela pessoa que se expressa. Ou então a gente entrega o que o público quer, que seria o papel do entretenimento. Às vezes a gente tenta sim atingir um equilíbrio entre as coisas. Mas sinceramente, na maior parte do tempo, eu particularmente não quero nem saber o que o público quer. Às vezes, o público não tem razão. Esse artigo nos coloca então com esse gráfico para representar uma cadeia alimentar da cultura, onde a gente consegue colocar em perspectiva a perda de espaço da arte para o entretenimento. Porém, nos últimos anos, muitas empresas de entretenimento têm tido baixa nos lucros. Particularmente sobre a indústria do cinema, a Disney está passando por uma crise onde Disney também está encolhendo. Decisão errada atrás de demitindo 800 funcionários. A Universal lançando filmes pra streaming depois de só 3 semanas no cinema. E como a Warner... Cara, o foda que é o seguinte, no caso específico da indústria de cinema, eu acho que é um pouco mais complicado. Porque depois da pandemia, o esquema do cinema mudou muito. Mudou muito. A gente não quer mais... A gente percebeu que, cara, a minha TV, a não ser que é um cinema IMAX fuderoso e capapapá, eu ver um filme na minha sala é muito melhor. Eu consigo pedir um hamburgão por 30 conto, que não dá pra pagar nenhum combo de pipoca e Coca-Cola no cinema. Eu peço um hamburgão, vou assistir aqui um filmezinho na minha TV. Pô, a minha não é, mas assim, tem muita gente que tem a TV OLED de 80 polegadas, e aí a gente vai estar lá vendo o filme tranquilo. Eu posso pausar o filme pra dar uma cagada se o hambúrguer não cair bem. Entendeu? É muito mais barato eu ficar em casa, assistir um filme, alugar um filme nos stream, alguma coisa assim, que depois da pandemia começou a ficar comum, né? Você poder alugar filme por stream, do que eu ir pro cinema. O cinema eu tenho que me locomover até lá, eu tenho que reservar um espaço de tempo muito grande, é muito caro e muitas das vezes a experiência não é tão agradável. Exato, Edgar. Às vezes tem adolescente chato. Se for filme de terror, então, meu amigo, aí é horrível, cara. Então, a indústria de... Depois da pandemia, o público entendeu que assistir um filme em casa, um Netflix em casa, é mais confortável e às vezes uma experiência melhor do que você ir ao cinema. Então isso é que fode um pouco a indústria dos cinemas agora. E eu tô vendo, depois que normalizou ter cinema de volta, né, passou esse período de pandemia, as pessoas, e eu incluso... Eu só vou ver o filme que é aquele filme que eu tô assim, caralho, eu não quero perder o papo com a galera, entendeu? Eu quero ver esse filme, entendeu? É um negócio que tem que ser um filme muito especial, sacou? Pode fazer um amorzinho gostoso com a cremosa, se for o caso também. Depois, né? O tempo que você se locomover, tu aproveita, né? Tem isso, cara. Warner Bros. Ganha mais dinheiro cancelando filmes do que lançando eles. Se o entretenimento tá morrendo, algo tem que estar tomando seu lugar. E esse algo seria a distração. Entenda a distração como uma nova tendência de conteúdos verticais curtos, cortes, vídeos rápidos, que nos fazem ficar scrollando por horas. Não dá pra se aprofundar, não dá pra ter tanta coisa neles, é só a distração que atinge a gente numa armadilha de dopamina. Só que de acordo com esse artigo, esse é apenas um passo para o próximo nível, que é o real objetivo das grandes empresas: o vício. O mundo ideal para essas empresas é que possa ser criado um mundo de viciados, porque eles vão ser os traficantes das novas drogas. Que a gente, inclusive, já tá vendo um pedaço disso através do crescimento dramático das bets, cassinos, não só no Brasil, mas no mundo todo. As coisas pelas quais a gente gasta o nosso tempo, no geral, estão se encaminhando para uma queda de filmes valiosos que se comunicam de forma artística para um mundo de atividades compulsivas, sem conteúdo, apenas um vício, apenas dopamina sem parar. E quanto mais isso cresce, menos cultura nós temos, menos substância. Então, de certa forma, a gente não aprende a apreciar e valorizar a arte e foca apenas em entretenimento, em vício. Então, de certa forma, se a gente não aprende a apreciar, a valorizar a arte e foca apenas em entretenimento, a gente está contribuindo com a morte da cultura e produzindo uma mídia vazia. Tem muitas outras coisas... O que ele falou aqui é real, cara. E isso eu digo pra qualquer coisa também, né? Pra... Kaká faz live do Tigrinho, tem que fazer igual o SMzinho, cara. Que faz a cassinagem, tá ligado? O SMzinho tem a cassinagem, a gente tem que fazer um desse aqui também. Não, mas Então... Isso é uma coisa que eu me doutrino bastante, cara. A não ser que eu tô num momento, tipo...
Tipo, eu tô esperando uma resposta muito importante de alguma coisa, que é realmente eu preciso parar tudo pra poder responder esta coisa. Quando eu tô jogando um game, eu tô jogando game. Eu não vou ficar olhando o WhatsApp, eu não vou ficar puxando o Instagram entre uma coisa e outra. Eu tô jogando game. Mesma coisa pro filme também. Eu tô vendo o filme. Eu tô vendo a série. E aquilo ali, eu respondo. Se alguém mandou mensagem, daqui a 1 hora eu respondo. Entendeu? Vai ficar assim. Porque realmente, cara, essa parada, ela te pega muito. Tem muita gente que fica puxando o celular na hora do filme. Isso me irrita também. Me irrita por tabela. Não sou nem eu que tô fazendo isso, mas já me irrita por tabela. Isso é uma coisa que realmente tem acontecido com uma frequência, cara. E é meio preocupante. Interessantes ditos no artigo, por isso eu te encorajo a tirar os minutos para ler. É muito importante que a gente entenda que nem sempre o que nós queremos é melhor pra gente. Consumir de forma passiva e ter servido no seu colo exatamente o que você quer por um algoritmo, e eu tô dizendo isso não só de redes sociais, mas também da cultura do fã, como a cultura geek, que se você parar pra pensar é só uma forma diferente de algoritmo das redes sociais, vai eventualmente prevenir a gente como cidadãos de ter contato com aquilo que gera cultura de valor, ou seja, novas ideias. Quando isso acontece, a gente se torna muito análogo às inteligências artificiais. A gente se torna menos humano e mais robô. É uma preocupação da área de TI que a quantidade de informação usada para treinar um modelo de inteligência artificial passe a ser conteúdo gerado por outra IA, ou até por aquele mesmo modelo. Coisas bizarras acontecem quando uma IA gera resultado treinando no seu próprio resultado anterior. Tudo se distorce e se perde. É isso que acontece com a gente. Cultura depende de input. Depende de pessoas alimentando a cultura com um novo material, para que seja transformado em diversas opiniões e visões de mundo diferentes pelas pessoas através da arte. E isso influencia a nossa visão de mundo. É só lembrar que a aparência do Papai Noel que a gente tem na cabeça é o maior caso de sucesso de design de propagandas feito pela Coca-Cola. Foi foda, Se o que a gente coloca para alimentar a cultura vem da gente, e a gente só consome aquilo que o algoritmo dá pra gente, o que vai ser colocado dentro da máquina da cultura vão ser apenas aquilo que já saiu da cultura, que já estava presente na cultura. Não existe mais, a partir daí, coisas novas, porque as pessoas que criam novas ideias não existem mais. E o Shrek 5, não tem mais contato com novas ideias. Apenas conteúdos recomendados pelos algoritmos. Quando a gente tem uma nova ideia, a gente não tá fazendo nada mais, nada menos do que pegar coisas aparentemente não relacionadas e achar uma forma de conectar essas duas coisas. Quando o rap foi criado, o que foi feito ali é nada mais, nada menos do que pegar batidas de estilos de músicas que já existiam e misturar com um tipo de canto que simulava a estrutura de poesias. É a interseção da literatura com a música, em um contexto específico, é claro. Se a gente não passar a ser ativo no nosso consumo e ir atrás de coisas novas, diferentes, eventualmente a cultura se distorce. Esse vídeo foi para um lado profundo, né? O que eu quero dizer com isso, e na verdade com esse vídeo inteiro, é que alguns jogos difíceis hoje em dia são usados como uma forma de criar algo diferente, de expressar algo que tem valor. É claro que outros jogos difíceis são só difíceis, e aí, claro, vai da preferência de cada um. Eu mesmo não jogo jogos difíceis na maioria do tempo. Porém, a questão é que muitas pessoas se recusam a dar uma chance, ou pelo menos reconhecer o valor desses jogos, simplesmente porque acham que os jogos têm a obrigação de ser eu não gosto de ficar jogando esses jogos e o que eu tô querendo de dificuldade Souls o tempo todo, não. Por favor, permitam que os jogos também sejam expressões de arte e que a gente possa cada vez mais treinar um certo costume de sermos mais ativos no consumo de mídia. Porque se a gente ficar dormente apenas consumindo as coisas sem pensar, as empresas vão tomar conta e pouco a pouco nos encaminhar para um futuro de vício em conteúdos vazios. E falando isso agora já me dá a impressão que essas empresas já venceram, porque parece que já é pedir demais para as pessoas consumirem de forma ativa. Enfim, que pelo menos não seja pedir demais para que você deixe um comentário nesse vídeo do que você pensa sobre esse assunto. Eu queria agradecer muito a repercussão do último vídeo. E o que vocês pensam sobre esse assunto? Tenho a monetização e a função de membros. E assim que eu começar a ter membros, eu vou começar a postar bastidores dos vídeos, coisas sobre edição, e todo mundo que quiser ser membro vai ter um acesso exclusivo ao Discord. Por lá eu vou aparecer de vez em quando pra gente jogar alguns jogos, conversar no chat, entre outras coisas. Então se você quer apoiar o meu trabalho, considere se tornar membro. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. E até a próxima. Valeu, meu querido. Um abraço. Eu gostei do vídeo, rapaziada. Realmente, mano, tem muita gente que não joga, mas ao mesmo tempo... Ô, Brother J, puta que pariu, o J mandou 100zão pra nós, que significa que vem uma pedrada aqui pra gente. Obrigadão, meu rei.
Já já a gente assiste. Mas então, eu acho, cara, que essa parada que ele falou, eu fico até pensando, né? A gente tá nesse ponto que a gente quer essa liberação de serotonina o mais rápido possível. Essa galera, provavelmente essa galera não deve curtir muito esses jogos, né? Porque a serotonina que libera jogando jogos mais difíceis assim, ela vem a longo prazo, né? Ela vem, tipo, você entendendo os negócios, ela fica ali, até você chegar naquele momento. Então, eu acho que essa galera... Vou perguntar pro Copilot que eu penso esse assunto. Já vai pegar a resposta, né? Igual dar a resposta pro chefe lá, a gente já monta ali rapidinho.